Oi, hoje é meu terceiro dia de intercâmbio e eu quero contar pra vocês como é que vai ser a minha procura por acomodação. Quem já pesquisou sobre intercâmbio na Irlanda, principalmente em Dublin, sabe como é difícil encontrar acomodação fixa. Você vem pra cá, pra Irlanda, com acomodação temporária, ou casa de família, ou acomodação estudantil, e geralmente é uma semana ou 2 semanas. Casa de família, às vezes até um mês. Mas é temporária, e você precisa, quando chega aqui, se virar pra encontrar uma fixa. Não dá pra fazer isso antes, porque é muito perigoso, você precisa visitar a acomodação, e geralmente quem mora na casa quer te conhecer antes de aceitar que tu vá morar lá. Por isso que a maioria das pessoas realmente só veem isso quando chegam aqui, que é o meu caso da minha amiga. A gente tá procurando por uma vaga de casal, na nossa prioridade, um quarto só pra nós duas, que a gente consiga pelo menos fazer a maioria das coisas a pé. É claro que essa é a vaga ideal, não sabemos se vamos conseguir. Talvez não a princípio, mas eu espero que sim, porque é muito ruim ficar mudando toda hora de casa. E eu quero poder desfazer um pouco as minhas malas, porque, gente, uma das piores coisas é você ficar tirando e colocando coisa na mala, tendo que arrumar toda hora. Porque eu sei o trabalho que eu vou ter se eu desfizer totalmente essas malas, daqui uma semana ter que arrumá-las de novo. Mas então tem algumas coisas que a gente tá considerando nessas acomodações que a gente vai prestar atenção e perguntar pra pessoa que estiver apresentando a casa pra gente, nas visitas. E eu quero passar essas dicas pra vocês, que foram dicas que me deram, várias pessoas me deram e eu juntei, eu compilei aqui numa listinha pra gente não esquecer. Primeiro, perguntar como que é a divisão de tarefas, como é que acontece a limpeza, a retirada do lixo, tudo que se refere à casa e tudo que você precisa fazer pra manter a casa. Se for muito barato, desconfia. Tem um valor aí padrão, que você vai perceber quando você entrar em grupos de WhatsApp, Facebook, que a maioria das casas segue esse valor, dependendo da quantidade de pessoas por quarto, por casa, dependendo do nível da casa. Então, se tiver mais barato do que a maioria dos anúncios, tem que desconfiar. Sempre visitar a casa, nunca fechar sem visitar a casa, a não ser que seja uma pessoa muito confiável, um amigo seu, enfim. E só dar o dinheiro quando você estiver com a chave, porque normalmente aqui não tem contrato. Verificar se o local onde a casa fica parece perigoso. É claro que isso é muito relativo. Às vezes uma pessoa vivenciou uma experiência ruim naquele local e aí espalha pra todo mundo que é super perigoso. Na verdade, foi a experiência de só uma pessoa. E isso generaliza de um jeito que todo mundo começa a falar que aquele local é perigoso. Então, precisa realmente olhar o local e a gente consegue meio que sentir quando um local é perigoso. Verificar se o ambiente é quente ou não, interno da casa. Isso dá pra ver pelo que a pessoa que tá te recebendo tá vestindo. Se ela tá muito agasalhada, é porque a casa é fria, eles não aquecem muito. E isso pode ser muito ruim, porque aqui na Irlanda, em Dublin, é muito frio. Então, dentro de casa tem que ser quentinho, senão você tem que andar muito agasalhado dentro de casa e é péssimo. O chuveiro, verificar se é elétrico ou se é boiler. Se for elétrico é muito melhor. E também verificar se ele esquenta realmente e se funciona. Se a energia é pré-paga ou pós-paga, quanto que é inclusive as contas da casa dividida por quarto e a caixinha. Tem uma caixinha geralmente em que você paga por mês ali um valorzinho e eles compram os utensílios de uso geral da casa. Então tem que verificar quanto que são esses valores extras. Verificar o que tem também nas proximidades, mercados, comércios. É muito importante ter mercado, tipo 5 minutos. O mercado mais conhecido aqui de Dublin, que é Tesco, Lidl, enfim, os mercados assim mais utilizados com valores mais ok, mas que também tem na maioria dos lugares, então vai ser difícil uma casa em que não tenha nada por perto, mas tem que verificar. Utilize o Google Maps pra isso. Verificar se a torneira é elétrica, não é luxo, tá gente? Aqui a água é muito gelada. Ver se a máquina de lavar lava e seca, porque as roupas aqui não secam muito bem, como é muito úmido. Infelizmente a gente sabe que muitas roupas não podem ir na lava e seca, mas a gente tem que colocar que senão elas não vão secar. Verificar o sinal do celular, já dá uma olhadinha no celular e ver se funciona bem o 4G nessa casa, porque se não funcionar vai ser um problema também. E verificar também os pontos de ônibus, quais são as linhas que passam ali por perto, aonde que fica o ponto de ônibus e qual que é a frequência desses ônibus também. E também verificar quantas pessoas tem na casa versus quantos banheiros, porque mais de 6, 7 pessoas para um banheiro, todo mundo diz que é insuportável, não tem como. O máximo que eu já dividi foi com 3 pessoas, então não sei como que seria com 6, já imagina com 10, tem casa aí que tem 10, 15 pessoas. 10 pessoas para um banheiro é inviável, então tem que verificar isso. Também quantas pessoas tem no quarto, né? Quantas pessoas está disposta a dividir o quarto. Mas isso é algo básico que tu vai descobrir realmente assim, sem perguntar. Assim que tu entrar na casa, uma coisa que tu também não vai perguntar, mas que tu vai notar é como é a organização e a limpeza. Verifica como é que é a pia, se tem muita coisa suja, se as coisas estão muito jogadas ou estão organizadas. Já pergunta daí se tiver, se é daquela forma o tempo todo, porque se você for uma pessoa organizada, você vai sofrer com isso. Sujeira é triste, né, gente? O sol ficou forte aqui. E por último, você pode também perguntar por que a pessoa tá saindo, qual que é o motivo. É muito provável que ela não vai te dizer o motivo real. Muita gente não vai ser sincera, mas talvez ela seja, talvez aquele motivo pelo qual ela tá saindo não te incomode. Então, é legal perguntar. Hoje a gente tem a nossa primeira visita, então a gente vai indo. Eu vou tentar mostrar talvez um pouquinho pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir.
foi lá na vaga, não consegui gravar. A casa não era ruim, só que a vaga de casal, na verdade, era uma beliche com uma cama de casal embaixo e uma cama de solteiro em cima. E aí em cima dormia um cara, que já é ruim porque daí corta toda a privacidade, não dá nem pra se trocar no quarto, né, enfim. E a casa era no térreo, tinha uma janelona gigantesca, passava facilmente uma pessoa se conseguisse abrir. Isso já tira boa parte da segurança, né? Então a gente vai continuar procurando. Quinto dia de intercâmbio, já visitamos mais 2 casas ontem. Uma era um quarto quádruplo, não era bem o que a gente queria, mas era um apartamento novinho, era num local bom, 15 minutos do centro, 15 minutos da nossa escola andando. Um prédio com bastante segurança, uma galera bem simpática, bem legal, a gente gostou bastante. A única coisa ruim é que a gente não vai ter o nosso cantinho, mas todos os outros pontos positivos meio que inclinaram a gente a pegar essa vaga. E o outro quarto que a gente visitou era de uma cama de casal, que poderia ser trocada por 2 de solteiro, então era um quarto só pra gente. Tinha até um mini closet, era muito bom. Também numa região central, 20, 25 minutos da nossa escola, mas aparentemente eles não gostaram muito da gente, porque eles já passaram a vaga pra outra pessoa. Porque aqui, pra quem não sabe, quem escolhe quem vai morar no lugar são as pessoas que estão passando a vaga. Não é você que vai escolher onde você vai morar, você tem que ser aceita. Então é dessa forma que funciona aqui. Como a procura é muito grande, quem escolhe são as pessoas que estão saindo, ou as pessoas que estão ficando na casa, porque elas têm que saber com quem elas vão morar. Então essa entrevista / visita serve pra pessoa ver se ela gosta de ti, se a personalidade bate com as regras da casa, se parece que você vai se dar bem com o restante do pessoal. Nós também tínhamos outra visita marcada pra ontem, mas não rolou porque o cara não me respondeu a tarde inteira. E também teve uma outra vaga. Nessa vaga o problema foi que o banheiro tinha muito mofo. O quarto ia ser só pra gente, era uma beliche, não é o ideal, ninguém gosta de dormir em beliche, ia ser uma em cima e uma embaixo. Mas éramos só nós 2 no quarto, que já é o luxo aqui em Dublin. Era uma região muito bem localizada, era 15 minutos de tudo, basicamente. Só que a personalidade da galera acho que não bateu com a nossa, assim. É uma questão mais de energia mesmo, a gente sente quando parece que vai se dar bem, quando parece que não vai. Claro que às vezes a gente tá errado, mas aquela primeira impressão, aquele feeling inicial, acho que conta bastante. Porque imagina, você vai ter que conviver com as pessoas, então já tem que bater o santo de primeira. Se não bater no início, pode ser que depois melhore ou pode ser que piore. Então eu prefiro entrar numa casa onde já me sinta bem e já me sinta bem com as pessoas que estão vivendo nela. Outra coisa importante que passaram pra gente foi a questão dos golpes que estão tendo. Tem uma galera aí que leva você pra conhecer uma casa vazia, não tem ninguém. Às vezes dizem que você vai ser o primeiro morador, enfim, e pede o depósito antecipadamente. O depósito, pra quem não sabe, é um valor meio que dobrado do aluguel. Você tem que pagar o aluguel e o depósito quando você entra em alguma casa. Todas as casas que eu tô vendo, por serem regiões muito bem localizadas, serem casas mais novas, ou então um quarto twin, duplo, no caso, só pra mim e pra Ju, eles são tudo na faixa de 400 euros, 450 euros. Então é bem caro. Tu tá pagando por uma cama. E aí você tem que pagar esse valor do aluguel e tu dobra esse valor porque é o mesmo valor do depósito que você precisa pagar juntamente, só que pra pessoa que tá saindo. Porque como é que funciona? A pessoa que tá saindo, ela também pagou o depósito pra pessoa que estava lá anteriormente. Então quando ela sai, ela também cobra o depósito de quem tá entrando. Aí a pessoa que tá morando no local que é responsável por colocar alguém ali no lugar dela, quando ela sai. Por isso é bom se precaver, só dar o dinheiro quando você tiver com a chave na mão, ou se você for entrar, por exemplo, no final do mês, só paga metade do depósito, não paga o depósito inteiro, porque a pessoa que tá saindo também precisa de uma garantia de que você realmente vai ficar com o quarto, mas nunca dê todo o dinheiro. Ah, e eu não consegui gravar nenhuma das casas pra vocês, porque já é ruim conseguir casa sem gravar. Se eu gravasse, eles iam ainda achar um pouco estranho, talvez eu perdesse as vagas. Mas quando eu entrar na minha casa fixa, aí eu mostro ela toda pra vocês. Outra coisa que acontece bastante, se você vier com uma amiga ou com um amigo e quiser dividir o quarto, é que quando é uma vaga de casal, você precisa perguntar se eles aceitam amigos também, ou se é somente pra casais. Porque, por exemplo, a gente tinha uma entrevista agendada, mas como era uma vaga de casal, eles cancelaram porque eles falaram que vão dar preferência pra casais. Então nem adiantava a gente visitar. Eles querem alguém que esteja no mesmo ritmo. Eu meio que entendo, só que mesmo assim é ruim pra gente. São vagas que a gente perde por não estar em casal. Hoje é o nosso 6º dia. Ontem a gente visitou mais uma acomodação. Dessa vez foi a primeira acomodação que a gente visitou por uma imobiliária, um cara brasileiro que trabalha por uma imobiliária aqui. E aí ele foi mostrar pra gente um apartamento novo, só que fica um pouco distante do centro, ficava 30 minutos do centro e 40 da nossa escola andando. E eu fico imaginando que fazer isso todos os dias vai ser bem cansativo. Mas realmente era um apartamento bem novo, um apartamento bem bonito. Então a gente decidiu visitar. Como é que funciona pra fazer aluguel por imobiliária? Geralmente eles têm um local, um apartamento, uma casa, e aí você tem que juntar uma galera e
entrar em contato, porque daí eles alugam um local por cama, daí no caso, mas você precisa ter a galera certinha já, não são eles que vão atrás. Esse, no caso, foi um grupo procurar ele, e aí tava faltando 2 pessoas pra casa, pro apartamento, e daí por isso que ele encaixou a gente. Então a gente já foi conhecer a galera e o apartamento. A gente achou que ia dividir o quarto só com meninas, era um quarto quádruplo, já não é bem o que a gente queria, mas no final das contas era na verdade só uma menina e 2 meninos, então seriam 5 pessoas no apartamento, e eu e a Ju a gente dividiria o quarto com mais 2 meninos. A gente chegou lá, a energia pré-paga tava sem luz, a gente meio que conheceu o apartamento no escuro e tal, algumas coisas assim que estavam meio mal contadas. O nosso pressentimento foi de que aquele não era o lugar certo. E hoje nós tivemos mais 2 visitas. Uma foi num Airbnb, que por conta do coronavírus, o dono do imóvel tá alugando para estudantes, porque não tá mais tendo turismo, todo mundo que tinha alugado o Airbnb cancelou, o pessoal não tá mais vindo pra cá. E era um Airbnb muito bom, um Airbnb dos sonhos, assim, um apartamento lindo. O quarto é triplo, não é quádruplo. Então eu e a Ju, a gente dividiria só com mais uma pessoa, não 2, menos pessoas no quarto e também menos pessoas na casa. São 5 pessoas no total, é um quarto triplo e um quarto de casal. E é bem no centro, tipo 5 minutos do Temple Bar, que é o local ali dos pubs, dos bares, e 8 minutos andando da nossa escola. É o local mais perto que a gente encontrou, e por um valor que não é absurdo, que é difícil aqui, porque é um apartamento muito bem localizado, geralmente é bem caro. Na verdade já é caro, assim, mas assim, é algo que a gente ainda consegue pagar. Mas é temporário, são 3 meses, então a gente vai ficar lá abril, maio e junho a princípio, porque a partir de julho o dono do imóvel, o landlord, que é como eles chamam aqui, deve continuar usando o Airbnb para alugar o local, porque com o Airbnb ele ganha muito mais do que alugando por mês para estudante. Aí nesse caso a gente vai pagar um depósito simbólico, então é um depósito um pouco menor, vai ser devolvido quando a gente sair, a gente não vai precisar procurar alguém para ficar no nosso lugar quando a gente sair. Quem apresentou o apartamento pra gente foi um cara de imobiliária, um brasileiro, que o landlord entrou em contato com o imobiliário e pediu pra, né, eles alugarem para estudantes. E esse cara, ele aceitou que a gente fizesse o pagamento do depósito só no dia que a gente entrar, que no caso é o dia que a gente também pega as chaves. E por último a gente visitou mais uma vaga, que é de um quarto triplo também. A gente já dividiu o quarto com um cara, então também já vem aquela questão da privacidade, só que a gente gostou bastante do pessoal, acho que a gente ia se dar muito bem. O problema é que nós percebemos que eles têm muitos problemas com mofo. O banheiro, o rapaz que ia passar a vaga já comentou que eles limpam e esfregam o teto toda semana. O quarto ele tinha limpado fazia 15 dias e já tava preto assim nos cantos de mofo. Então por essas questões a gente decidiu não pegar esse apartamento. Então a princípio o local que a gente acha que é mais viável é realmente o temporário do Airbnb. Porque é temporário, mas são 3 meses, então já é uma boa parte do intercâmbio. Um local muito legal, muito bonito, que a gente vai ter um pouco mais de privacidade, mais conforto, porque a gente não sabe se vai precisar ficar mais tempo em casa agora por causa do coronavírus. Também é uma oportunidade que surgiu por causa do coronavírus, que se não fosse isso, não teria gente com Airbnb alugando para estudante. Pontos positivos e pontos negativos. Mas então é isso, eu estou a louca da acomodação, mas eu acho que agora eu vou parar. Toda hora que eu vejo uma vaga que eu acho que vai boa, eu quero marcar uma visita, mas a gente precisa definir isso, porque se a gente começa a deixar as vagas boas passarem, daqui a pouco não tem nada bom e a gente fica com uma coisa ruim. Então a gente vai agarrar essa opção que a gente achou muito boa e torcer pra que daqui a 3 meses a gente encontre alguma coisa muito legal e fixa pra gente ficar. E no final das contas, então, a gente conseguiu a nossa vaga pelo WhatsApp. Na verdade, todas as vagas, basicamente, que a gente conseguiu visitar foi por grupos de WhatsApp. Então, entre nos grupos, no máximo que vocês conseguirem de grupo de acomodação, que é por lá que as vagas são divulgadas primeiro. E mais uma vez, façam amizades, façam contatos, que também faz muita diferença. Essa vaga, inclusive, foi indicada por uma mulher que eu fiz amizade pelo WhatsApp, porque eu fui perguntar pra ela de uma vaga que ela estava oferecendo. Ela já tinha passado pra frente, a gente começou a conversar e trocar vagas, porque ela queria uma coisa, eu queria outra, a gente começou a se ajudar. E foi ela que me passou essa vaga do Airbnb. E aqui não tem contrato, então se você não gostar da vaga que você escolher, você pode sair. Tudo pode acontecer. Segurança não é um aspecto muito forte do intercâmbio. Só pra finalizar aqui pra vocês, foram no total 7 entrevistas / visitas. A gente já veio pra cá com 2 marcadas, então a gente ficou que nem louca nos grupos do WhatsApp, pegando vaga e marcando e agendando e conseguindo informações. É legal que você conseguiu o máximo de informação antes de visitar, pra você não sair de casa à toa, não se desgastar à toa por uma vaga que na verdade você não vai querer ficar. É claro que não vai ter a vaga perfeita, então vai ter alguma coisa que você vai ter que abrir mão. Não deixe passar uma vaga que você até que gostou por esperança de achar uma vaga perfeita, porque tem chance de você não conseguir nada e acabar pegando alguma no desespero. Agora a última etapa é muito importante, é pensar na nossa locomoção dessa acomodação estudantil para nossa fixa / temporária de 3 meses. Vou fazer orçamento com vários transfers que eu peguei o contato nos grupos de WhatsApp, quando as pessoas pediam e tal, eu fui salvando esses contatos. Então eu vou fazer um orçamento e aí nós vamos escolher provavelmente o mais em conta. Se eu gostar do serviço dele, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conseguir também uma acomodação e tenha mostrado realmente a realidade
realidade de como que é chegar na Irlanda e ter que encontrar um lugar pra morar. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho pra você receber mais conteúdo de intercâmbio. E até o próximo vídeo.